Olá, boa tarde a todos. Obrigado por terem acedido a este convite da Porto Editora para participarem nesta ação de formação baseada no nosso projeto Odisseia. Concretização das aprendizagens essenciais, um desafio sempre renovado. Gostaria que considerassem este encontro mais do que uma ação de formação. Gostaria que considerassem este momento como um encontro entre professores interessados em tirar o melhor partido do projeto Odisseia. Até agora, os colegas que estão a usar o Odisseia 10 têm-nos feito chegar um feedback muito positivo sobre todo o projeto. Mas, em particular, destacam os exercícios e as atividades. E, por isso, quando nos foi proposto pela Porto Editora para fazermos esta ação de formação, estivemos assim a pensar o que é que iríamos fazer e então decidimos partilhar convosco como é que nós construímos as nossas atividades. E depois quisemos ainda ir mais além. Como é que nós vamos fazer para avaliar as nossas atividades? De certeza que estas ideias são úteis também para vocês fazerem nas vossas salas com os vossos alunos. Neste momento estamos a produzir o Odisseia 11 nas linhas orientadoras do Odisseia 10, mas há uma ligeira alteração que é na constituição da equipa. Por isso, para além do Jorge Reis, do António Guimarães e de mim, que sou a Anabela, que já estávamos no Odisseia 10, este ano acrescentamos à equipa o Hugo Novaes. Pronto, então, o que é que nós decidimos? Vamos começar então com a nossa ação de formação e nós vamos então debater-nos ou incidir mais nos elementos didáticos do nosso projeto que requerem mais a contribuição dos alunos, a participação ativa dos alunos, que são as caixas de questões, as atividades, o explore e os exercícios. As caixas de questões contribuem para a concretização das aprendizagens essenciais por domínio, relacionam-se diretamente com o conteúdo de uma figura. Ora bem, o nosso projeto tem a parte informativa, que é mais com o texto, com as caixas a propósito, tem uma parte muito motivadora, que são as caixas de curiosidade, mas nós decidimos parar em certos pontos a parte informativa e fazer estas caixas de questões para envolver mais os alunos. É também um momento de interação verbal entre o professor e o aluno, permitem fazer-nos uma avaliação formativa para ver se o aluno está a acompanhar a aprendizagem, se a consegue concretizar e também o mais importante, permitem que o aluno comece a ter a ideia de que é necessário interpretar elementos gráficos. Sabemos que muitas vezes os alunos passam ao lado destes elementos gráficos, vemos aquilo que eles fazem às vezes nos exames, que falham determinadas respostas porque não interpretam corretamente estes elementos gráficos. E nós queremos estimular esta interpretação por parte dos alunos. As caixas do Explore é mais centrado num trabalho autónomo do aluno fora da sala de aula. Estamos aqui a desenvolver determinadas competências do aluno. Por exemplo, o saber fazer uma pesquisa, o saber selecionar informação e o saber comunicar aquilo que ele andou a pesquisar aos outros colegas. São baseadas em questões relacionadas com a ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Temos pelo menos uma por capítulo, no 10º ano tínhamos assim, no 11º vamos continuar a ter. Os exercícios aparecem no final de cada capítulo, por isso aparecem 2 grupos de exercícios no final de cada capítulo. Aqui o aluno vai ter a oportunidade de ver se concretiza e se aprendeu aquilo que estão nas aprendizagens essenciais. É uma tipologia de avaliação externa, por isso baseado na tipologia dos exames nacionais, e como vocês podem ver, tem sempre também o texto e a imagem para desenvolver no nosso aluno a sua literacia científica. E é-nos chegado às nossas atividades que, no nosso entender, constituem o elemento mais desafiador do nosso projeto. Algumas das atividades são atividades práticas que estão prescritas nas aprendizagens essenciais e, por isso, a sua concretização é incontornável.
Mas são as atividades de lápis e papel, pelo contrário, que são mais flexíveis, apelam por isso a uma maior criatividade da nossa parte na sua construção. As atividades foram elaboradas tendo em conta a necessidade de envolver o aluno num trabalho intelectual autónomo, sempre relacionado com os contributos da ciência para o conhecimento. Contributos esses, claro, relacionados com as aprendizagens essenciais. Pretendemos criar situações que levem o aluno a interpretar dados e também a aplicar os conhecimentos que adquiriram até ao momento. Com as atividades, nós tentamos que o aluno desenvolvesse uma capacidade autónoma de trabalho, ou trabalho individual ou em grupo, que reconhecesse como é que se constrói o conhecimento científico, que visse que realmente a investigação é uma fonte de informação e de conhecimento, e aí nós pretendemos que os nossos alunos desenvolvam uma atitude crítica, que sejam capazes de analisar situações e que sejam capazes, isso aqui é importante, de tomar decisões cientificamente fundamentadas. E, concluindo, com estas atividades, também pode ser possível fazer uma avaliação formativa por parte do professor ou uma autoavaliação por parte do aluno. Por isso, o aluno, ao responder às questões que são colocadas nas atividades, pode fazer a sua própria autoavaliação, ver se realmente atingiu as aprendizagens e o professor pode ver se o aluno chegou a concretizar as aprendizagens, se não elaborou concessões alternativas, se é necessário alterar a nossa maneira de expor o assunto. Ou seja, é uma forma de ver se é necessário voltar atrás. Pronto, então é isto que nós queremos partilhar convosco. Como é que nós construímos as nossas atividades e depois como é que as podemos usar para avaliar os nossos alunos. Boa tarde. Como referiu a nossa colega Anabela, iremos neste webinar detalhar um bocadinho sobre a produção de atividades. Achamos que seria interessante partilhar um bocado o nosso trabalho no dia-a-dia como autores na produção deste importantíssimo recurso. E esperamos também que possam tirar algum proveito deste tipo de partilha. As nossas atividades são sempre atividades de página inteira. Contêm sempre um texto introdutório, ao qual se segue uma questão-problema, depois seguida dos vários documentos de suporte. Esses documentos de suporte servem de base para um conjunto de questões de interpretação da informação que foi fornecida. Quando construímos as atividades, como também a Anabela referiu, temos que nos basear nas aprendizagens essenciais. Neste caso, para esta partilha, optamos por selecionar duas aprendizagens essenciais. Uma da biologia e outra da geologia. Repare-se, na aprendizagem essencial da biologia, escolhemos a que refere a explicar situações que envolvam processos de evolução divergente/convergente. E a da geologia, no capítulo Exploração Sustentada de Recursos Geológicos, interpretar dados relativos a processos de exploração de recursos geológicos, minerais, rochas, combustíveis fósseis, energia nuclear e energia geotérmica, potencialidades, sustentabilidade e seus impactos nos subsistemas da Terra. Estas duas aprendizagens têm diferentes desafios, na realidade. Repare-se que, na componente da biologia, nós temos, numa aprendizagem essencial, a abordagem em relação à evolução divergente e em relação à evolução convergente. Bom, como autores, nós entendemos que podia ser muito confuso para os alunos abordar estas duas situações específicas de evolução. E por isso entendemos que seria útil separar estes dois conceitos. A geologia também tem a sua particularidade no que diz respeito a esta aprendizagem essencial. Repare-se que numa aprendizagem essencial aborda-se um conjunto diversificado de recursos geológicos e não seria de todo possível abordá-los numa atividade apenas. E por isso, para esta partilha, escolhemos a energia nuclear e, claro que depois, no manual, teremos várias atividades dedicadas a todos os outros recursos geológicos.
Claro que, quando abordamos estas aprendizagens essenciais, temos que ter presente, se tivermos na produção destas atividades, também as aprendizagens essenciais transversais. Quais? Na realidade, formular e comunicar opiniões científicas, cientificamente fundamentadas e relacionadas com ciência, tecnologia, sociedade e ambiente. Analisar dados e formular juízos críticos cientificamente fundamentados sobre a exploração sustentável de recursos geológicos em Portugal. Quais são as fontes que usamos na produção das nossas atividades? Nós usamos essencialmente fontes de informação científica. Por exemplo, o Google Académico ou o Google Scholar, que é a designação original, ResearchGate, que é uma base de dados de artigos científicos, depois academia.edu, sítios institucionais, revistas científicas internacionais e manuais de referência. Repare-se que neste tipo de produção de atividades nós não queremos tratar os alunos como pequenos cientistas. Nós queremos desenvolver espírito crítico nesses alunos, queremos que eles desenvolvam a capacidade de filtrar informação científica e de analisar e formular juízos críticos. Repare-se que esta temática nunca foi tão importante como agora, se tivermos em consideração as questões cientificamente muito pouco fundamentadas em relação, por exemplo, às vacinas. No caso concreto da evolução divergente, como é que produzimos a atividade que iremos partilhar convosco? Começamos, como referimos, pela pesquisa no Google Académico. E então, através da palavra, da expressão Divergent Evolution, obtivemos um conjunto diversificado de artigos científicos. E dos vários que foram fornecidos pela pesquisa, encontramos um cujo título nos pareceu suficientemente apelativo para lermos e potencialmente usarmos esse artigo como fonte de informação para a produção da atividade. Esse artigo tinha como título a evolução divergente em tempo real em plantas conduzida por polinizadores. E a nós pareceu-nos um título com potencial, porque normalmente a evolução divergente é referida como um processo abstrato. E este artigo sugere que não necessariamente. E por isso, de facto, começamos o nosso estudo pela leitura do resumo desse mesmo artigo, a que se segue depois, claro está, a leitura do artigo propriamente dito. Lido esse artigo, é preciso selecionar informação. O artigo é relativamente... Há que selecionar os elementos mais relevantes desse mesmo artigo que terão que figurar na nossa atividade. Também temos que selecionar elementos gráficos, embora tenhamos que ter o cuidado de evitar a redundância e o excesso e permitir que tenhamos elementos graficamente claros e com os elementos apenas necessários à interpretação dessa mesma atividade. Partilhamos neste momento as imagens de todas as páginas do artigo. O artigo tem 7 páginas, é relativamente extenso, portanto. Destas 7 páginas, a leitura e análise terá que fornecer, no máximo, 2 parágrafos que se encontram precisamente nesta imagem. E repare-se, felizmente, conseguimos condensar as principais ideias desse artigo nesses 2 parágrafos. Pedimos também à equipa de ilustração da Porto Editora para converter os gráficos em elementos com menos distratores que tenham informação verdadeiramente relevante para os alunos. E repare-se que nós tínhamos 4 gráficos no artigo científico inicial, mas aqui selecionamos apenas 3, que são aqueles que consideramos serem relevantes para os alunos no quadro das aprendizagens essenciais que foram selecionadas. Depois temos que elaborar a atividade propriamente dita, por isso teremos que colocar um texto introdutório, a questão-problema, aí sim o texto produzido, com os elementos gráficos e mais fotografias, e, claro, necessariamente as questões orientadas para a exploração do tema em apreço. Estas questões evoluem normalmente de um grau de dificuldade mais simples até ao mais complexo. Em relação à geologia, fazemos exatamente o mesmo. Temos um texto introdutório, uma questão-problema, os documentos que servem de base e as questões de orientação. A imagem que partilho convosco é da atividade relacionada com a energia nuclear. E, neste caso, optamos por abordar todo o processo de extração do recurso
até ao aproveitamento em centrais nucleares e seu posterior armazenamento, vamos considerar armazenamento definitivo. Neste caso, na geologia de energia nuclear, a nossa principal fonte de informação foram as notícias que iam sendo produzidas há alguns meses atrás no âmbito da COP26. A COP26 foi fornecendo várias informações, algumas delas relacionadas com a energia nuclear, que surgia, enfim, na imprensa como sendo uma área cinzenta, pois países que utilizam essa energia nuclear tendem a considerá-la verde, por não ser emissora de CO2. Países pouco utilizadores ou que não utilizam essa energia nuclear tendem a considerar uma energia não tão verde devido aos resíduos produzidos. E é claro que no meio disto tudo, vários países e investigadores consideram problemático este armazenamento geológico definitivo, que na realidade ainda não está a ser realizado. A partir deste momento, nós tínhamos aqui um tópico selecionado com bastante potencial para ser explorado. Fizemos a pesquisa de costume, recorrendo ao Google Scholar. Usámos a expressão armazenamento de resíduos nucleares e a pesquisa forneceu-nos um silo de armazenamento em Olkiluoto, na Finlândia. Ficámos a saber da pesquisa que o local é estudado há várias décadas, em termos geológicos, que a região é considerada geologicamente estável. Bom, o facto de esta região ter sido estudada há décadas fornece-nos logo a pista que há bastante informação de base disponível. E isso incentivou logo o nosso trabalho no sentido de pesquisar mais sobre o tema. E lá está, foi o que fizemos e obtivemos, recorrendo à mesma estratégia, vários artigos que elencam os estudos que foram realizados. De todos, o que nos pareceu ter mais potencial foi um artigo, na realidade, mais generalista, apesar de ser de índole científica, mas que aborda o trabalho neste âmbito do armazenamento dos resíduos em várias etapas, desde a sua exploração até ao armazenamento propriamente dito. Desta pesquisa, selecionamos então 2 suportes, o artigo que referi há pouco, e um trabalho produzido pela POSIVA, que é a agência que gera a central nuclear e que estará a gerir o silo onde vai ser feito o aterro desses mesmos resíduos. Esta empresa tem a particularidade de ser muito transparente na informação publicada e, de facto, encontramos bastantes dados de base, o que é importante até para a informação do público e até para o nosso trabalho como autores. A etapa seguinte na produção de um recurso é, essencialmente, a redação de um esboço. E por isso a imagem que partilho convosco contém um código de cores que nós, os autores, conseguimos interpretar. Cada cor representa os contributos de um autor e, necessariamente, o vermelho é a indicação para retirar texto. Deste trabalho, temos ainda a salientar a escolha de imagens, necessariamente. Nem todas as imagens terão potencial para figurar numa atividade e, por isso, da panóplia de imagens que podem ver, conseguimos imaginar que algumas não terão muito potencial e outras são de um uso muito mais fácil. Desta seleção de imagens, convém que nós, autores, façamos uma edição prévia das mesmas. Porquê? Porque, como compreendem, os ilustradores não são biólogos, não são geólogos e também não conseguem imaginar o que se passa nas nossas cabeças, qual é a nossa ideia em relação ao produto final. E, por isso, quanto mais aprimorado for o nosso trabalho de edição, quanto mais concreta for a ideia que colocarmos no nosso ficheiro, mais fácil se torna a equipa de ilustradores produzir um produto final rigoroso e apetecível aos alunos. E, bom, produzimos os vários textos, todos devidamente enquadrados na bibliografia. Repare-se que nós optamos sempre por recorrer a esta bibliografia científica. A nós, autores, dá-nos mais garantias, dá-nos mais tranquilidade. O facto de termos o nosso trabalho alicerçado em conhecimento científico, validado pelos pares. Conhecimento científico esse que, usualmente, durante vários anos, esteve sujeito à crítica pelos próprios pares. E, por isso, na produção destas atividades, ficamos muito mais tranquilos em relação à qualidade do conhecimento que é aí vertido.
E, bom, temos a aprendizagem com o seu aspecto final. Percorremos um longo caminho para chegar até ela. Esta atividade também aproveitamos e demos um outro contexto e produzimos uma questão de aula. A questão de aula, essencialmente, recorre à mesma informação, num outro contexto, obviamente, com um diferente conjunto de imagens, sendo que, neste caso, em vez de termos 4 questões, temos 9 questões. Tipologia aproximadamente semelhante à da avaliação externa. E neste momento, vamos então considerar um bocadinho acerca da avaliação destes mesmos materiais. Olá, tal como o Hugo e a Anabela disseram, nós, depois de terem feito o enquadramento de como os autores constroem alguns materiais que se fazem parte do projeto Odisseia, vou agora falar de um aspecto que é essencial quando falamos dos aspectos em que o aluno é chamado a produzir trabalho autónomo. Tem a ver com a avaliação. É claro que nós fazemos sempre uma avaliação formativa das nossas atividades. Normalmente fazemos-lo de uma forma oral, mas hoje o que vos queria propor era a utilização de uma avaliação mais formal que implique registro escrito dessa mesma avaliação. Porquê avaliar as atividades? Por um lado, uma avaliação formal obriga a que o aluno faça uma análise da resposta que deu à questão e que reanalise essa resposta, de modo a poder identificar o erro e alterar a sua resposta para que construa uma aprendizagem que seja mais duradoura, uma vez que fica ancorada com as aprendizagens que foram desenvolvidas anteriormente. E, portanto, ele vai fazendo um percurso de aprendizagem mais sustentado ao longo do tempo. Por outro lado, esta avaliação formal permite que o aluno identifique o que já fez de bem e, portanto, que lhe permita servir como incentivo para o seu trabalho futuro e fortalecendo, deste modo, a autoconfiança do trabalho que realizou. E, sobretudo, o aluno vai desenvolvendo estratégias e pistas para resolver os desafios que lhe vão ser apresentados no futuro. De modo que o aluno consiga compreender como é que pode prosseguir dentro das aprendizagens. Normalmente, nós, como é que avaliamos? Sobretudo, a avaliação deve ter muito em conta as atividades que exigem a participação direta dos alunos. Essa avaliação das atividades onde o aluno tem que desenvolver trabalho prático e onde tem que o aluno desenvolver um determinado produto, por vezes tornam-se os aspectos mais difíceis de serem avaliados, como é o caso da avaliação das atividades e a avaliação das fichas Explore. Que tipo de avaliação é que nós estamos habituados a fazer? Nós estamos habituados a fazer uma avaliação onde normalmente utilizamos grelhas de avaliação. Nas grelhas de avaliação temos um conjunto de critérios que são definidos, um conjunto de critérios articulados que são definidos inicialmente e depois cada um dos alunos é classificado em função de determinado nível de desempenho. De qualquer maneira, hoje, os autores vão-nos propor uma abordagem um bocadinho diferente. A utilização daquilo que se chama uma avaliação por rubricas. A avaliação por rubricas parte desse conjunto e dessas grelhas que o projeto Odisseia, do 10º ano, já tem também o seu nicho dessas grelhas de avaliação. E partindo dessas grelhas de avaliação, como podemos construir uma rúbrica e o que é que uma rúbrica tem de diferente dessas grelhas. Portanto, como eu estava a dizer, nós partimos de um conjunto elencado de critérios de avaliação o mais rigorosamente possível e articulados entre si, e agora damos um passo em frente. Isto é, vamos estabelecer para cada um desses critérios descritores do desempenho do aluno para dentro de cada um desses critérios. Por exemplo, no exemplo que vos estamos a mostrar, nós começamos por definir um critério
e depois pelo desempenho máximo que o aluno pode atingir. E depois desdobrando esses descritores. Qual é o número de descritores que podemos utilizar numa rúbrica? Podemos utilizar um número que deverá variar entre os 3 e os 5 descritores. Para quê? De forma a não tornar a rúbrica ilegível e de difícil interpretação e de difícil compreensão por parte dos alunos a quem ela se destina. Os descritores, juntamente aos descritores, podem ser associados níveis de desempenho. Se a rúbrica sem os níveis de desempenho, apenas com os descritores, pode ser utilizada mais de uma forma formativa, utilizado mais para o aluno fazer uma análise do seu desempenho e poder reformular o seu desempenho, e, portanto, uma avaliação mais formativa, podemos associar níveis de desempenho que permitem ao professor e ao aluno ter uma ideia mais aproximada de uma avaliação sumativa e, portanto, de uma classificação. Aos níveis de desempenho podem ser associadas classificações e, nesse caso, a rúbrica poderá ser utilizada como um instrumento de registro que poderá ser utilizado numa avaliação sumativa dos alunos. Temos o exemplo, e vamos dar como exemplo, a atividade proposta da componente da geologia. Temos as questões e, a partir das questões, foram desenvolvidas um conjunto de critérios para a análise e para a avaliação do desempenho dos alunos em cada uma dessas questões. Reparem que nos critérios que foram utilizados para estas perguntas que foram propostas aos alunos, tivemos como critérios a utilização e mobilização da informação fornecida, referida na questão 1 e 2, qualidade das respostas dadas pelo aluno nas questões 1, 2, 3 e 4, análise de factos e teorias, identificando e relacionando os seus elementos ou dados, questões 3 e 4, e depois foi acrescentado um critério que se refere ao desempenho do grupo. É claro que se estivermos a construir uma rúbrica em que esta atividade foi desenvolvida individualmente, é evidente que este critério terá que ser reajustado pelo professor da disciplina. E, portanto, estas grelhas têm sempre esse fator de reajuste necessário por parte do docente que as irá utilizar. Nós aqui propomos o exemplo da atividade que é realizada pelos alunos em grupo. De onde é que estes critérios foram formulados? E como é que eles foram formulados e identificados? Foram tirados a partir do perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória, do PASEO. Portanto, a partir das áreas de competência do perfil do aluno. Neste caso, as áreas de competência para esta atividade foram a linguagem e textos, informação e comunicação, saber científico, técnico e tecnológico e relacionamento interpessoal. Portanto, reparem, aqui um aspecto muito importante, uma perspectiva de articulação curricular. Temos os critérios que advêm da aprendizagem essencial por domínio que está a ser desenvolvida, critérios ligados a áreas de competências do perfil do aluno. Portanto, temos aqui o documento das aprendizagens essenciais articulado com o perfil do aluno à saída da escolaridade obrigatória. Tal como é preconizado atualmente, como sabem, após a revogação do programa da disciplina de Biologia e Geologia. Continuando com a descrição da nossa rúbrica, então temos o conjunto articulado de critérios que foram utilizados, áreas de competência do perfil do aluno ao qual eles se ligam e temos os níveis de desempenho, neste caso 3 níveis de desempenho, de bom, suficiente e insuficiente. Depois, a definição dos descritores. Reparem aqui
é muito importante que se identifique o que se quer em cada uma das perguntas que o aluno identifique. O aluno identificou os elementos relevantes e, reparem, a obtenção dos isótopos e o armazenamento dos resíduos, para fazer uma adaptação da rúbrica ao conteúdo das perguntas da própria atividade. E depois a descrição, os restantes, começamos por uma identificação dos elementos e estabeleceu sem falhas as relações entre eles. No caso de um desempenho suficiente, o aluno identificou os elementos relevantes, mas não estabeleceu com falhas as relações entre esses conceitos. E na terceira opção, o aluno não identificou os elementos e não consegue estabelecer as interrelações entre eles. Aqui temos a nossa rúbrica completa, com toda a descrição, com todos os descritores para cada um dos critérios que foram utilizados. Esta metodologia de avaliação por rúbricas tem a vantagem de permitir fazer uma avaliação criterial, isto é, o aluno tem consciência e é sempre informado a todo momento de como está a ser o seu desempenho e mais, da qualidade do seu desempenho e de qual as medidas que tem que tomar e de como tem que reformular o seu trabalho para que o seu desempenho melhore no âmbito da disciplina de Biologia e Geologia. Esta metodologia é especialmente útil quando temos que avaliar atividades que impliquem um produto final, quer seja uma apresentação oral, quer seja uma apresentação PowerPoint, quer seja um póster, quer seja um vídeo, quer seja qualquer outro tipo de instrumento que os alunos optem ou que os professores lhe tenham sugerido durante o desenvolvimento das atividades de Explora. Aqui nós vamos apresentar uma grelha para que se adapta, sobretudo, bastante bem a um tipo de Explora onde o aluno tem que fazer no seu produto final duas tarefas. Uma apresentação PowerPoint e outra para a apresentação oral, individualmente ou em grupo, para esse trabalho que desenvolveram. A nossa grelha propõe os critérios, e reparem, um conjunto de interações e de critérios que foram definidos, uma parte para o conteúdo e organização que tem a ver com a apresentação PowerPoint e outra parte que tem a ver com a linguagem e comunicação, mais para a apresentação oral e interação entre os elementos do grupo e a qualidade do suporte visual, neste caso do PowerPoint que foi apresentado pelos alunos. Temos os descritores da rúbrica e temos os níveis de desempenho. Neste caso, 4 níveis de desempenho que foram decididos pelos autores desta rúbrica. Deixem-me só dizer-vos que cada nível de desempenho corresponde, então, a uma classificação e, portanto, será registado e que o aluno terá consciência de como será feita a sua avaliação. E reparem, estas rúbricas têm essa vantagem. Tornam a avaliação mais clara e transparente, quer para alunos, quer para os encarregados de educação. Um bocadinho diferente que esta rúbrica tem, relativamente à que vimos anteriormente sobre a das atividades, é que nós, os professores, podem decidir um peso para cada um dos critérios. Reparem, nós consideramos que o conteúdo e a organização científica e o rigor científico da apresentação PowerPoint tem um peso de 70%, a linguagem 10%, a interação entre os elementos do grupo 10% e o suporte visual 10%, a qualidade do suporte visual. Portanto, isto permite uma flexibilidade e isto são ponderações que foram apenas sugeridas pelos autores, neste caso pelos autores do projeto Odisseia, para avaliar este tipo de Explore e este tipo de atividade. Deixem-me dizer, em jeito de conclusão, que esta avaliação por rúbricas permite ao professor obter um conjunto de elementos de registro de avaliação e permite
que os alunos, a todo momento, à medida que desenvolvem estas atividades, tenham uma avaliação que é transparente. Como é que pode ser feita a rúbrica? A rúbrica pode ser feita de vários processos. Um deles, podemos começar por construir a própria rúbrica com os alunos. Portanto, fornecendo-lhes o conjunto de critérios a que se dá relevo nessa avaliação, portanto, os aspectos do desempenho que serão objeto de avaliação, que são os critérios de avaliação, um conjunto organizado e articulado de conceitos, e depois pedir aos alunos para eles próprios contribuírem para os descritores do desempenho e que tipo de descritores de desempenho. Parece-nos que se os alunos participarem nessa construção, o instrumento ficará mais fácil, posteriormente, da interpretação dos alunos. Como é que a rúbrica pode ser implementada com os alunos? Uma rúbrica de avaliação. Podemos fazê-lo de várias maneiras. Uma delas pode passar pela projeção da grelha da rúbrica aos alunos, e os alunos, antes de responder, sabem quais são os níveis de desempenho que se esperam deles e o desempenho em cada um dos critérios. Pode ser feita depois dos alunos terem resolvido a atividade ou o conjunto de questões que lhes foram formuladas e, a partir da grelha, ele determinar qual foi o seu nível de desempenho e quais os descritores onde se situa, ou podemos fazê-lo depois dos alunos terem respondido e sugerir que os alunos reformulem as suas questões e consigam completar corretamente o que se pretende deles naquela atividade, de modo a que eles atinjam todos, de uma forma articulada e de uma forma rigorosa, as aprendizagens. Estamos chegados ao fim da nossa apresentação. Eu quero agradecer a todos a disponibilidade e a inscrição. A equipa disponibiliza um e-mail institucional para onde nos podem fazer seguir todas as dúvidas ou sugestões que nos queiram fazer. E todos os materiais que foram usados durante esta apresentação irão ser disponibilizados no final desta sessão. Boa tarde a todos e muito obrigado por terem participado nesta ação.